Alguns sintomas como ansiedade e dificuldade de concentração podem indicar um problema que atinge cada vez mais pessoas, a hiperatividade. É sobre isso que eu vou conversar agora com o psicólogo Gastão Ribeiro. Boa tarde. Tudo bom, Gislaine? Doutor, o que é a hiperatividade? A hiperatividade é um excesso de agitação. É um comportamento onde a pessoa não para, uma agitação de mão, uma agitação de pés, né? E isso pode ser causado por uma grande quantidade de sintomas, de problemas, né? Existe a hiperatividade que é patológica, que causa, de alguma forma, problemas escolares, problemas no trabalho, né? Existe o que a gente chama de atividade, né? Nem todo hiperativo quer dizer que isso é um problema. É preciso diferenciar, tá? Adultos também sofrem de hiperatividade, não só crianças. Né? Só que no adulto é um pouco diferente, é engraçado, porque a criança hiperativa, né? A criança, por exemplo, que tem um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né? Ela é muito agitada. Né? Normalmente, o adulto, isso aparece na fala excessiva. Às vezes, a agitação ela diminui, né? Mas ela aparece de uma outra forma, numa agitação excessiva, e às vezes numa fala excessiva, aquele que quer chamar a atenção o tempo todo para ele, num lugar. Né? É difícil detectar esse problema? A grande questão é o seguinte, né? É o diagnóstico. Né? Quando é que uma criança tem um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e quando que a criança é levada? Né? Quando que um adulto tem um transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade e quando que ele é uma pessoa ativa? Né? Na criança, né, fica muito comum, isso aparece por volta dos 7 a 8 anos, quando ela começa a aprender. Né? Porque existem outros sintomas, como o estresse pós-traumático, onde é comum a hiperatividade. Por exemplo, a gente está passando no nosso estado por uma série de situações complicadas, né? Com desastres naturais, com inundações. Né? Então é comum que daqui a um mês, essas crianças que passaram por essas perdas grandes tenham uma agitação grande, tenham dificuldade de aprender, o que não quer dizer que elas tenham um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Isso passa. É flutuante que a gente fala. Ocorre durante um determinado momento. Né? Ela começa a ser problema quando ela não passa. A criança é o tempo todo agitada, ela não consegue aprender, a criança é impulsiva. Então você tem que somar a série de comportamentos para você diagnosticar um transtorno real. Né? O que está acontecendo é que atualmente a gente fala que não existe mais crianças levadas, né? Todas passam a ser hiperativas, né? É E verdade. existem crianças levadas, existem crianças que são agitadas. E qual que é o tratamento, doutor? Existem vários tratamentos, né? A primeira questão é um bom diagnóstico, tá? Para você saber se realmente a criança tem um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né? E o diagnóstico é feito através de exame clínico, né? Ou através de testes específicos, testes neuropsicológicos, onde você consegue ver. Normalmente, a criança que tem o déficit de atenção tem um caráter hereditário, né? Existem na família pessoas que são agitadas, né? Que têm esse histórico, né? E é preciso diferenciar. Por exemplo, a criança que está vivendo uma situação de ansiedade, de pressão muito forte, ela pode apresentar um comportamento hiperativo. Certo, naquele momento. Naquele momento. Né? Sem ser uma criança que tenha um transtorno de hiperatividade. Né? Pais hiperativos quer dizer que a criança vai ser hiperativa ou nem sempre? É preciso diferenciar. Né? Existem pais ativos, que é aquela pessoa que está sempre atrás de novidade, que não consegue parar, né? Que gosta de sair, que gosta de fazer as coisas, né? Que está ligada na novidade. Né? Não quer dizer que ela seja hiperativa. Existe um critério interessante, né? Porque junto com a hiperatividade existe uma questão que é da concentração. Né? Se a pessoa, mesmo adulta ou a criança, tem uma dificuldade em ter uma atenção concentrada, em perceber detalhes, né? Ela faz muitas coisas ao mesmo tempo e não termina nada. Né? Ela vai fazer um dever de casa, aí ela vai na geladeira, se um passarinho canta na janela, ela olha para a janela, ela perde a atenção, né? Isso pode ser um indicador que essa criança possa ter um transtorno. Certo. Né? Doutor, e a questão da medicação? Existem medicações, se a criança realmente tem um transtorno de hiperatividade com déficit de atenção, que ajudam muito. Né? Existem medicações novas que auxiliam nisso aí.
Mas é importante também que você faça um tratamento, né, associado a um tratamento comportamental, você treinar a criança a estudar, né? Você Entendi. conseguir acalmar a criança. O uso de É. hipnose, às vezes, tanto em adulto quanto em criança, ajudam muito no caso de déficit de atenção. Ok. Tem uma série de coisas que você pode fazer, né? Agora, o Doutor, importante é o diagnóstico. muito obrigada pela Nada, sua foi um presença. grande prazer Fiquei estar a aqui. dica, procurar uma ajuda médica, né? Uhum.